Nós vamos dar continuidade ao culto com a palavra, é a última parte do nosso culto, mas sempre a consideramos a mais importante, porque é o momento em que Deus fala conosco. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. O título nesta manhã é A Graça que nos faz enxergar e crescer. João 9, eu vou ler inicialmente até o versículo de número 7. Assentado, com toda a atenção, com toda a reverência. Peço que os irmãos ouçam, então, a leitura que eu faço no Evangelho de João 9, de 1 a 7, inicialmente. Diz assim: Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. E a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Irmãos, na última quarta-feira, no nosso culto de estudo bíblico, no nosso estudo, nós estudamos exatamente este capítulo 9. Finalizamos ali o estudo do capítulo 9 e falei sobre esse episódio aqui do Evangelho de João. O título do estudo, se você não acompanhou, você pode acompanhar no canal no YouTube, é O pior cego é aquele que não quer ver. E ali nós fomos colocando que nesse capítulo temos vários cegos. E apenas um deles é curado por Jesus. Eu digo que os outros cegos eram cegos espirituais. Mas eu me lembro que iniciei a minha palavra falando e trazendo algumas informações porque nascem pessoas com deficiências físicas. É difícil lidar com isso, né? Quando a gente sofre alguma coisa e, por consequência disso, vem alguma deficiência, mas às vezes é complicado de entender porque alguém já nasce cego, por exemplo, como esse personagem do texto. Por que Deus permite que isso aconteça? E nós falamos que isso é tão difícil de compreender e admitir e até aceitar, que existem países, por exemplo, a Islândia, um país escandinavo, eu trouxe essa informação, onde o aborto ele é legalizado e um dos argumentos é exatamente esse. Porque se alguém é identificado no exame como uma possibilidade de ser um deficiente, eles entendem que é melhor abortar, então.
E eles chegam a abortar 100% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down. Mesmo a gente entendendo que as pessoas vivem perfeitamente a sua vida e é uma expectativa de vida, se eu não me engano, de 60 anos de idade para uma pessoa com síndrome de Down. Eu fiquei estarrecido com a informação. E aí fui observar e fui pesquisar e vi que outros países também da Europa têm o mesmo procedimento. E o argumento é que o aborto para esse tipo de situação é para aliviar o sofrimento da pessoa e até da família. Impressionante isso. De onde vem essa ideia? Isso é fruto de uma mensagem positivista que impera no mundo hoje, onde somos todos quase que ensinados de uma maneira direta ou indireta que o sofrimento ele deve ser rejeitado, nós não podemos aceitar o sofrimento. Um pensamento que ensina que nós só seremos considerados bons ou abençoados se tudo na nossa vida for perfeito, se tudo fluir a nosso favor. A igreja assimila isso também. Nós observamos isso no texto, né? Porque alguém estava ali, um cego, e nasceu cego, e a pergunta que veio dos discípulos é: quem pecou? Porque se ele está sofrendo, se ele é cego, é porque alguém pecou. Ou foi ele, ou foram os pais dele. Queridos, não é esse o pensamento bíblico. Tanto que Jesus responde: ninguém pecou. Não é ele, não foi ele, nem os pais dele. Ele está assim para que nele se manifeste o poder de Deus, a glória de Deus. Queridos, a graça e o amor de Deus, eles não se resumem ao fato de Deus não nos deixar sofrer. Entendam isso. Basta compreender o sacrifício de Cristo na cruz, que padeceu em sofrimento, e vemos nele a glória de Deus, vemos nele o amor de Deus exemplificados. A graça e o amor de Deus, por mim, pela minha vida, pela sua vida, não significa que tudo na minha vida tem que ser perfeito, ou que eu tenha que me sentir bem em tudo que sou, ou com tudo que tenho, inclusive. Não significa isso. A graça e o amor de Deus por mim não significa que tudo tem que girar em torno apenas do meu eu, dos meus sonhos, das minhas vontades, das minhas conquistas. Eu não sou amado por Deus apenas quando as coisas me são favoráveis, quando eu sou favorecido. Muito pelo contrário. Eu posso afirmar que a beleza da graça e do amor de Deus não está fundamentalmente em nos blindar e nos resgatar ilesos de sofrimento. Não. Mas em nos conduzir na direção do Senhor, ao conhecimento da glória de Cristo. A graça e o amor de Deus nos leva a crescer, ainda que venhamos passar por circunstâncias de sofrimento e de dor nas nossas vidas. Haja vista o que o nosso irmão Israel, que está aqui nesta manhã, tem passado. Você vai entender isso. Ele relatou para mim que veio com esforço no culto em que tomei posse aqui, e ao sair daqui ele foi acidentado. Por que isso aconteceu? Minha pergunta: você não vê a graça e o amor de Deus na vida do nosso irmão? Eu não estou dizendo também, irmãos, que sofrimento, então, desgraças, né, como costumamos dizer, é a única forma de vermos a glória de Cristo nas nossas vidas. Não é isso. Eu estou dizendo que a glória de Deus pode sim se manifestar
em nossas vidas em contextos não determinados pela razão humana, mas sempre pela soberania de Deus nas nossas vidas. Ele é soberano. A maior prova da manifestação, então, do poder de Deus nas nossas vidas não é uma cura, embora nós creiamos que Deus cure e oramos para que Deus venha curar. A maior manifestação do poder de Deus nas nossas vidas não é um livramento, embora todos os dias eu oro para que Deus livre a mim, aos meus filhos, a minha esposa e aos meus irmãos. Oramos por isso, cremos que Deus ouve oração e que Ele livra. Mas a maior prova da manifestação do amor de Deus e do poder de Deus na minha vida não é quando eu sou abençoado ou quando eu tenho alguma provisão material. Embora saibamos que Deus provê. A maior manifestação do poder de Deus na nossa vida é, apesar de tudo isso, eu e você, nós continuarmos crescendo no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. É interessante, né? Mas alguém está doente, alguém está com câncer, alguém está passando por uma doença que a gente considera difícil. Essa doença só vai vencer essa pessoa se fazer com que ela negue a fé. Mas ainda que ela venha perecer, eu creio que o nome do nosso Senhor poderá ser glorificado na vida dessa pessoa. Esse é o evangelho que nós cremos. Na quarta-feira, eu citei duas pessoas, uma chamada Helen Keller e citei também Fanny Crosby. Helen Keller foi uma mulher cega e surda. Preste atenção nisso, ela era cega e surda. Mas por dedicação de uma professora, Anna Sullivan, há um filme que relata essa história, ela se desenvolveu, aprendeu a ler, a escrever, e ela se tornou professora, palestrante no mundo todo, na defesa de pessoas com deficiência. Ela foi a primeira cega e surda a frequentar uma universidade e ter nível superior. Quando você olha para essa vida, você não vê o nome de Deus sendo glorificado. Deus não a curou. Ela dizia, e quando era aplaudida em suas palestras, alguém perguntou, como você sabe, cega e surda, que as pessoas estão aplaudindo? Ela disse que sentia a vibração nos pés. Coisa que nós não percebemos. Ela dizia que ao entrar numa floresta, por exemplo, ela se sentia privilegiada, porque perguntava, talvez as pessoas só entendessem que era verde. E ela tinha que tocar em cada um. Ela falou, eu vou passar minha eternidade toda para conhecer aquilo que as pessoas acham que já conhecem. Porque ela teria que tocar em cada detalhe. Então, uma folha era a manifestação de Deus para a vida dela. Fanny Crosby, cega, enquanto ainda bebê, por um erro médico, né? Essa nós conhecemos bem. Ela começou a estudar aos 15 anos de idade. Aos 44 anos, se eu não me engano, começou a compor e morreu com 94 anos de idade. Ela compôs mais de 9.000 hinos. Tem alguns no nosso cantor cristão. E o que eu mais gosto, eu falei na quarta-feira, se chama Segurança. Onde ela diz assim, me ajudem. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Ela era cega. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta ao Senhor,
Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Compreende? Compreende que a maior manifestação do poder de Deus na nossa vida não é não termos uma deficiência, não é não termos sofrimento, mas, apesar dessas coisas, poder crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E essas vidas e tantas outras vidas confirmam isso. O texto que nós lemos relata isso, e eles perguntaram no verso 2, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? E no verso 3, Jesus responde, nenhuma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, não é de um quebra-galhos atrás de consertar nossos problemas que nós precisamos, mas de um Deus soberano, um planejador que decretou todas as coisas para o louvor e para a glória dele. Esse é o nosso Deus. O Salmo 63 diz assim, a tua graça é melhor que a vida. A graça de Deus em nós é melhor que a nossa própria vida, diz a Bíblia. Mas vamos ao texto. João 9 nos traz essa resposta. Se a nossa vida tem glorificado a Cristo. Se você parar para pensar, irmãos, o milagre nessa história, ele acontece até o verso que eu li, até o verso 7. Do verso 7 ao verso 41, o que nós temos é o relato de uma longa controvérsia a respeito desse tema, da cura de Jesus, aquele cego de nascença. Os vizinhos, os pais, os fariseus, aqueles que na quarta-feira eu disse que permaneceram cegos espiritualmente, debatem ali com o cego acerca do que acontecer ali, sem enxergar o poder de Deus naquela vida. Eu cheguei a dizer que o único que foi capaz de enxergar a glória e o poder de Deus foi o próprio cego. Interessante que Jesus termina o capítulo, eu vou ler agora de 39 a 41, Jesus termina dizendo assim, então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Sim, Jesus estava dizendo isso, né? Mas ele disse assim, se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que pode ver. Por isso que eu disse que o pior cego é aquele que não quer ver o poder de Deus, aquele que não enxerga o poder de Deus. É a graça de Deus que nos faz crescer. Como eu falei, a partir do verso 7, nós temos 5 diálogos. Nós vamos rever rapidamente nesta manhã. E nesses 5 diálogos, mostra o quê? O que foi mudando na vida deste homem cego. Como ele cresceu na graça e no conhecimento de Cristo. Ele passou a enxergar não apenas com os olhos físicos, mas também com olhos espirituais. E é isso que eu desejo que aconteça com você nesta manhã, com você que se encontra aqui. Nós vamos ver que a graça de Deus não mudou apenas a cegueira física, mas a visão espiritual deste homem. Vamos ver como esse cego cresceu na graça e no conhecimento de Cristo?
O primeiro diálogo que acontece no texto é com os vizinhos. João 9, de 1 a 12. Preste atenção. Ele aqui não era mais cego, o milagre tinha acontecido. E olha só o que os vizinhos conversam. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? E ele respondeu, preste atenção nisso: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora posso ver. Eles estavam discutindo ali se aquele homem era cego ou não. Se era aquele mesmo homem ou não. Porque não queriam ver o milagre de Deus naquela vida. Mas o que me chama a atenção aqui, e preste atenção nisso, é a resposta. No verso 11, diz assim: verso 11, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos. E ele termina dizendo: eu fui e me lavei, e agora posso ver. Aquele homem conhecia e chama Jesus apenas de homem. Ele conhece o nome de Jesus, mas ele não sabia exatamente dizer, ele não tinha intimidade com Jesus. Ele disse que Jesus era apenas um homem. Queridos, muitos hoje consideram Jesus apenas como um homem. Um homem cheio de sabedoria, um homem que ensina boas coisas, um homem que ensina o bem, que prega o amor. Tudo isso é verdade, mas Jesus não é apenas um homem que prega o amor, um homem com sabedoria. Jesus é o Salvador deste mundo. É o homem que Deus enviou a esse mundo, é o Filho que Deus enviou como homem a este mundo, para salvar a tua vida, para salvar as nossas vidas. Talvez você esteja aqui nesta manhã e seja apenas um admirador do Jesus homem. Talvez para você Jesus seja apenas um homem, porque você está iniciando o seu conhecimento, o seu entendimento de quem é Jesus. Mas eu digo que Jesus não é apenas um homem importante. Ele é Senhor e Ele pode ser Deus e Senhor da sua vida. Segundo diálogo do cego é com os fariseus. João 9, de 13 a 17. Esse diálogo, acompanhar, verso 13 a 17. Então, levaram os fariseus o homem que havia sido cego. Levaram aos fariseus. 14. Pois no sábado que Jesus misturou terra, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois eu me lavei e passei a enxergar. Alguns fariseus disseram: este homem não é Deus, pois trabalha no sábado. Legalistas, né? Outros disseram: como pode um pecador fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Verso 17. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz sobre o homem que o curou? É interessante, mas eles continuam. O que diz? Vê o verso seguinte. Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Esqueci de anotar aqui. O que você diz sobre o homem que o curou? Ele deve ser profeta.
Observaram isso? Quem era Jesus no primeiro diálogo para ele? O Espírito Santo vai trabalhando na vida dele. Ele vai crescendo naquele entendimento. E nesse diálogo com os fariseus, ele disse, olha, pensando bem, ele não é só um homem. Ele deve ser um profeta. Então, os olhos espirituais daquele homem vai se abrindo. E aquele quem ele identificava há um tempo atrás apenas como um homem, passa a ser visto como um profeta, porque ele viu o poder de Deus se manifestando na vida dele. Queridos, embora os ofícios de Cristo seja profeta, rei e sacerdote, eu quero dizer que Jesus não é apenas um profeta. Ele é muito mais que isso. Ele é o único que pode perdoar pecados. Ele é o Salvador, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é Deus. João quer mostrar isso aqui no livro. João quer mostrar, desde o primeiro capítulo, que Jesus é Deus. Ele é o Verbo que estava no princípio com Deus. Ele é Deus. E talvez você também esteja aqui e entenda que Jesus é apenas mais um profeta, como tantos, que já fizeram parte da história, se anunciando assim. Mas eu quero dizer que Jesus é o próprio Deus. E Ele está aqui nesta manhã, tratando com você. Ele tem poder para mudar a sua vida nesta manhã, para transformar a sua vida nesta manhã. Há mais um diálogo que eu não vou ler. O cego não participa. Seria o terceiro. É que os fariseus vão conversar com os pais. E perguntam, esse é o filho mesmo? E os pais disseram, ele tem idade. Que ele responda por ele. É interessante dizer, porque parece que ele foi ali abandonado, ninguém o defendeu. Mesmo que a família, amigos, não reconheçam o poder de Deus, às vezes nos abandonam, eu quero dizer que Jesus não nos abandona. Nós vamos ver isso no texto. Então há um quarto diálogo, que seria o segundo diálogo do cego com os fariseus. João 9, de 24 a 34. Diz assim, então pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e disseram, Deus quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, o cego. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Amém? O maior testemunho que você pode dar é aquilo que Deus fez e faz na sua vida. Verso 26. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhe disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos deles? Então eles o insultaram e disseram, você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. A resposta do cego aqui é tremenda. Que coisa estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. O cego pregando para os fariseus. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, não teria conseguido fazer. Queridos,
Percebe o que está acontecendo aqui? Quem era Jesus para o cego no início? O tempo foi passando e ele foi tendo entendimento. E quem era Jesus para o cego depois? Profeta. E quem é, nesse momento, Jesus para aquele homem? Deus. Se esse homem não fosse Deus, não teria conseguido fazê-lo. Nesta manhã, Deus quer que você cresça no entendimento, no conhecimento. E a minha pergunta é: quem é Jesus para você? Um homem? Apenas um homem? Você já viu o poder dele ser manifesto na sua vida e em tantas outras vidas? Ele é apenas um profeta? Ou ele é o próprio Deus? Enquanto eles fechavam os olhos para tantas outras coisas, o cego, em contrapartida, enxergava cada vez melhor. E não apenas fisicamente. Enxergava cada vez melhor e espiritualmente. O desejo de Deus nesta manhã é que os seus olhos se abram para a honra e glória dele. E que você veja a glória de Deus sendo manifesta na sua vida. Abra os seus olhos nesta manhã. E creia. E veja o que Deus pode realizar. E seja Ele a glória, como nós cantamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Vamos ao quarto e último diálogo, e eu estou concluindo. É o diálogo com o cego. É o quinto diálogo do texto, né? É o quarto que eu relato aqui. O diálogo do cego com Jesus. De 35 a 38. Como eu falei, é tão significativo. Jesus que inicia o diálogo. Ele foi traído pelos vizinhos, abandonado pelos pais, coagido pelos fariseus, mas acolhido por Jesus. Para que os irmãos entendam, é exatamente por isso que no próximo capítulo, Jesus vai dizer: eu sou o bom. João vai escrever: eu sou o bom pastor. Aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o pastor, aquele que acolhe, ainda que ninguém venha acolher, ainda que todos venham te abandonar, Jesus jamais vai abandonar você. De 35 a 38, diz assim: quando Jesus soube o que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu e está falando com você. Sim, Senhor, eu creio. Declarou o homem e adorou a Jesus. É impressionante como ele cresceu na graça e no conhecimento de Cristo. Percebe uma coisa? No início, Jesus era o quê? Depois passou a ser depois passou a ser visto como. E agora, mudou alguma coisa? Ele é visto como quem? Como Senhor. Porque pode ser que você esteja aqui e até entenda que Jesus é Deus, mas ainda não tenha como Senhor da sua vida. Ainda não se rende a Ele, ainda não entrega a Ele todo o seu ser, tudo que você tem. Isso é crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Jesus era visto como um homem
passou a ser visto como um profeta, como Deus, e depois aquele homem se coloca em adoração, se rende, porque reconhece que Jesus é o Senhor da vida dele. E a minha pergunta é: quem é Jesus para você? Um homem? Um profeta? Um Deus? Ou ele é o Senhor da sua vida? Eu quero concluir a minha palavra nesta manhã dizendo o seguinte: você reconhece o amor e o poder de Deus na sua vida? Eu quero dizer que a manifestação da graça de Deus na sua vida faz você crescer no conhecimento dEle. Jesus procurou aquele mendigo, um pedinte de esmola, rejeitado. Vocês percebem que ele tem família e ele era visto como alguém que pedia esmola. Rejeitado quando era cego, rejeitado depois de curar. É interessante que Jesus não estava sozinho ali. E o capítulo começa que, passando Jesus, viu o cego. Só Jesus viu o cego, gente. Os discípulos viram ali um motivo de fazer uma pergunta. Jesus vê as nossas necessidades. E eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Eu quero orar, primeiramente, perguntando quem é Jesus para você. E se você nessa manhã quer que Jesus seja não apenas Deus, mas o Senhor da sua vida, eu quero orar pela sua vida. E eu peço que você faça um sinal, se você quer receber essa oração. Amém. 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 Mais alguém quer que Jesus seja o Senhor da vida? Faça o sinal e nós vamos estar orando em nome de Jesus. Eu quero orar ainda por você nesta manhã que entrou aqui talvez se sentindo abandonado ou rejeitado, mas se sentiu acolhido não pela igreja, mas pelo próprio Deus. Eu quero orar pela sua vida. E se você deseja essa oração, faça um sinal. Eu quero orar pedindo que Deus abençoe a sua vida. Amém. As pessoas que levantaram as mãos, se puderem, por gentileza, eu gostaria que viesse aqui à frente. Amém. Eu quero orar por cada um de vocês aqui. Eu quero entregar a vida de vocês ao Senhor Jesus. Você levantou a sua mão, não tenha medo, não tenha vergonha. Venha. Se você reconhece que Jesus é o Senhor e quer que Ele seja o Senhor da sua vida, se você deixou de vê-lo como apenas um Deus, um homem importante, e quer vê-lo como o Senhor, venha. Venha receber essa oração. Não tenha, eu sei que é difícil, não tenha medo ou constrangimento, também não quero constrangê-lo, mas você pode vir à frente nessa hora receber essa oração. Oh, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia... Abre espaço aqui, ó, para as pessoas chegarem aqui na frente. Castigado em Jesus,
Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Nós vamos orar. Temos aqui pessoas que entregaram a vida a Jesus nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui pessoas que estão se reconciliando. Pessoas que estão sendo acolhidas pelo Senhor nesta manhã. Pessoas que entendem que apesar do sofrimento e da dor, o poder de Deus tem se manifestado na vida e através da vida delas. E nós vamos orar nesse momento. Pai de amor, Deus bendito, nós colocamos, Pai, cada uma dessas vidas em Tuas mãos, Senhor. Ó Pai, nesta manhã, nós sentimos aqui a Tua presença, Pai, de maneira tremenda. E assim nós colocamos cada um, Senhor Deus, nesta manhã. Primeiro, aqueles que Te reconhecem como Senhor, Pai, porque tem visto o poder de Deus se manifestar. Às vezes mesmo a caminhos de sofrimento, de dor, de perda. Mas o Teu poder, Senhor Deus, tem sido manifesto, Pai. Na vida dessa igreja, Pai. Abençoa cada um, Pai. Aqueles que nesta manhã também estão aqui, entendendo que são acolhidos pelo Senhor, Pai. Que estão aqui por uma necessidade pessoal. Estão aqui se colocando, dizendo, Tu és o meu Senhor. Adorando como adorou aquele cego. Ó Pai, a minha oração é que assim como curaste aquele cego, venha curar muitos que se encontram aqui nesta manhã. Mas ainda que isso não aconteça, que o Seu nome, Pai, continue a ser glorificado na vida de cada um deles. A Ti, Senhor Deus, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.